Olá pessoal, voltando aqui para a nossa aula de número 7, eu prometi a vocês que faria uma aula sobre integrais trigonométricas, né? Demorei um pouquinho porque catalogar não está sendo uma tarefa fácil, são muitas e eu percebi que eu não vou conseguir esgotar todas as possibilidades, então eu vou fazer apenas algumas, né, dentro daquilo que é possível ser cobrado de vocês, né? E ao final eu vou deixar um comentário que seria o mais razoável a seguir como estratégia na resolução de integral trigonométrica em que não se enquadre em nenhum dos casos que eu estou colocando aqui, tá certo? Então eu trouxe para início as integrais que envolvem um produto senos e cossenos, tá? Seno de um AX multiplicado por um cosseno de um BX. Eu não coloquei aí, mas esse A e esse B são dois números reais quaisquer, tá? A estratégia, ela vai ser a seguinte, olha. Você vai ter que lembrar das fórmulas trigonométricas, né, das identidades trigonométricas que vocês viram lá no segundo grau. E mais especificamente, nesse caso, você vai ter que lembrar do seno da soma e o seno da subtração. Ok? Depois, eu espero que daqui a alguns segundos você consiga perceber por que no caso dessa integral eu preciso lembrar do seno, as identidades a respeito do seno da soma e o seno da subtração, né? A gente vai ver no decorrer dessa aula que nós teremos outras integrais e aí a gente vai, a depender do modelo da expressão, a gente vai ter que lembrar de uma identidade específica, uma ou duas específicas. E é sempre assim. E aí, assim, a pergunta que deveria surgir na cabeça de vocês é: qual a identidade lembrar? Qual a identidade lembrar? Porque eu vou sugerir a vocês que, em vez de lembrar o método que eu vou deduzir aqui, talvez seja melhor você lembrar, é, perdão, em vez de tentar lembrar a regra que nós vamos gerar aqui, a fórmula que vai acabar aparecendo aqui no final, tá? Talvez seja melhor lembrar o método, talvez seja melhor tentar deduzir, porque eu acho que será muito difícil lembrar de todos eles, infelizmente são muitos, e eu acho que o método é que é único, é o mesmo em todos os casos, então talvez seja melhor lembrar do método, tá ok? Então veja, a gente vai tentar lembrar, a gente precisa lembrar do seno da soma, porque o seno da soma é que faz aparecer na sua identidade produtos entre senos e cossenos. Tá certo? Então, por isso que nós precisamos do seno da soma e o seno da subtração. Então, lembre-se aí, o seno de A mais B é seno A cosseno B, cosseno A, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A cosseno B, cosseno A, né? Assim? E aí, eu preciso também do seno da subtração, para quê? Eu vou somar essas duas equações, tá ok? Porque eu percebi que se eu somar as duas, dois termos aí serão cancelados, tá? E eu vou obter uma nova expressão que seria para o produto de um seno por um cosseno. Então, veja aí, o seno de A mais B mais o seno de A menos B é duas vezes o seno de A vezes o cosseno de B. Ou seja, eu tenho uma fórmula que estabelece o seguinte: passa o 2 aí que está do lado direito para o lado esquerdo, escreve, né, invertida a equação, seno de A multiplicado pelo cosseno de B é a metade do seno de A mais B mais o seno de A menos B. Preciso dessa forma porque eu vou usá-la para reescrever o que está dentro da minha integral. Tá bom? A ideia seria simplesmente essa, né? Eu vou trocar o seno de AX, cosseno de BX, por metade do seno de AX mais BX mais o seno de AX menos BX. E isso vai me dar, quando eu reescrever minha integral, duas integrais imediatas, né? Imediatas não, né? Você vai precisar fazer uma substituição assim bem simplória, mas a sua integral ela seria quase imediata, tá ok? A ideia é essa, não tem mais o que ser dito, tá? Uma vez temos um
Suponha que você tenha que fazer a integral do seno de 2x multiplicado pelo cosseno de 3x. Veja que quem faz o papel de A é o 2, quem faz o papel de B é o 3. Então você vai pegar aquela formulazinha, né, e vai aplicar, trocando o A por 2, o B por 3. Então vai ficar assim, a metade do seno de 2x mais 3x, correto? E aí você pode estar sentindo aí um trama, Professor, no primeiro seno eu somo 2x com 3x, beleza? Beleza, deu 5x. No segundo seno, era para eu aparecer o seno de 2x menos 3x, correto? E aí ficou o seno de menos x. O que acontece? O seno é uma função ímpar, seno de menos x é igual a menos seno de x, é por isso que está aparecendo o sinal de menos aí no meio, e esse sinal de menos não aparece na fórmula que eu deduzi agora há pouco. Tá ok? Então eu usei uma propriedade da função seno, a função seno é ímpar. Né? Lembre-se aí o que significa a função ímpar. O seno, a função ímpar diz o seguinte, f de menos x é igual a menos f de x. O menos sai de dentro da função. Tá ok? Então, você vai trocar essa expressão que está aí, vai substituir lá dentro da sua integral e acabou-se. Você vai ficar com a metade, coloquei o meio já para fora porque é constante. Seno de 5x menos seno de x. Isso aí é quase imediato, eu vou resolver aqui como imediato, porque o seno de 5x, você vai trocar o 5x por uma letra u, né? du vai ser 5dx, e aí volta na integral e traz isso aí, você vai ficar com, né, a integral do seno menos o cosseno, vai ficar cosseno de 5x sobre 5. Veja aí, façam com calma, eu estou fazendo aqui um pouquinho, pulando alguns passos, para que o nosso vídeo não fique longo, tá certo? A integral do seno, do menos seno é o cosseno, então, lá no livro você vai encontrar, eu não sei se eu peguei essa do livro, bom, mas faltou aí distribuir o meio, tá? Ficaria, né, no finalmente ficaria menos 1 sobre 10 cosseno de 5x, mais meio cosseno de x, mais essa constante k real. Show? Não tem mistério. O que eu disse que eu ia falar no final, já botei o carro na frente dos bois, é o seguinte. Não recomendo você lembrar da fórmula. Se lembrar, show, beleza, tá valendo, é isso aí que a gente quer. Mas eu mesmo não lembro dessa fórmula. Não lembro dessa fórmula, nem lembro das outras que eu vou falar ainda hoje. Tá? Na verdade, quando esse tipo de integral aparece na minha frente, eu vou e deduzo a fórmula que eu preciso. Eu vejo aí que é um produto de senos e cossenos, é com o seno da soma. Então eu pego o seno da soma, o seno da diferença, lembro dos dois, somo e caio e deduzo essa equação que está aí na frente. Por que eu achei melhor assim? Porque esse método vai funcionar em todas as integrais. Não consigo, o meu HD é ruim, a minha memória é ruim, não consigo lembrar a fórmula de nada. Está entendendo? Então, vamos para o segundo caso. Né? Imagine que você agora tenha uma integral que envolva o produto de cossenos. E eu estou falando cossenos de coisas diferentes. Então, a expressão do primeiro cosseno é um AX, a expressão do segundo cosseno é um BX. Tá? Então, você vai lembrar de qual das fórmulas das identidades trigonométricas. É uma que faça aparecer produto de cossenos. Então, é o cosseno da soma e o cosseno da subtração. Então, cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Pessoal, isso aí você, se não viu, deveria ter visto lá no segundo grau. Eu vi no terceiro ano do ensino médio, eu não sei hoje em que ano está sendo visto, se é no primeiro. Mas pega aí um livrinho de segundo grau e veja as identidades trigonométricas. Na verdade, aconselho você pegar um videozinho no YouTube, 10 minutos você vai perdendo a vida, vai ganhar, na verdade. E reveja as fórmulas, as identidades trigonométricas todas. Todas elas são muito bacaninhas, se bem explicadas, se bem deduzidas, você vai ver que não tem mistério nenhum. O pessoal faz um bicho de 7 cabeças com trigonometria. Meu filho está estudando isso, diz que é um negócio do outro mundo. Eu disse, rapaz, não tem essa coisa, essa complicação. Tá? Veja isso lá, as identidades, as integrais trigonométricas são
totalmente amparadas nas identidades trigonométricas. Se você não souber as identidades trigonométricas, aí fica difícil. Não é a integral que é difícil, é as identidades trigonométricas que você não lembra. Show? Então, cosseno de A mais B é o cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Preciso encontrar outra para cancelar aí termos, para ficar uma coisa bacaninha. Então, eu vou apostar no cosseno de A menos B, certo? Veja que essas duas expressões, se eu somar elas, eu cancelo o produto dos senos e fico exatamente com o produto dos cossenos que me interessa. Então, veja, do lado esquerdo vai ficar o cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B, igual a 2 vezes o cosseno de A mais B, perdão, cosseno de A, cosseno de B, o que me permite escrever essa fórmula aí, deduzir essa fórmula. O cosseno A vezes o cosseno B é a metade do cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B. Veja que a ordem interessa, viu? Onde é que o A e o B, tá bom? Porque tem uma subtração no segundo termo. Então, é necessário que o A venha no lugarzinho dele e o B venha no lugarzinho dele, da forma como está escrito aí. Tá bom? Uma coisa que eu aconselho para você não ter problemas é o seguinte: a expressão que está dentro da integral é o cosseno, é um produto, né? E aí o produto, a ordem não interessa. Então, como você vai ter uma subtração A menos B, eu aconselho você escrever o produto na ordem que o primeiro cosseno tenha o coeficiente aí do x maior. Então, por exemplo, integral de cosseno de 2x vezes o cosseno de 3x. Não escreva assim não, escreva cosseno de 3x vezes cosseno de 2x, o maior primeiro. Porque aí essa subtração fica positiva, você não vai ter que lembrar propriedade nenhuma do cosseno. Ah, professor, a fórmula do jeito que está aí vai ficar errado? Não, não vai ficar errado. Você vai ter que lembrar de uma propriedade do cosseno que é igual o que aconteceu no slide anterior, né? Eu precisei lembrar de uma propriedade do seno. O seno é uma função ímpar. Nesse momento aqui, se por acaso o índice, a expressão dentro do cosseno ficar negativa, você vai ter que lembrar que o cosseno é uma função par. Eu acho que de propósito eu coloco isso no próximo exemplo, com calma. Então, o cosseno de AX multiplicado pelo cosseno de BX é metade do cosseno de AX mais BX, mais o cosseno de AX menos BX. Uma forma que eu já devia ter deduzido e não deduzi, e vou aproveitar agora, porque ela vem dessa daí de uma maneira muito natural, é o seguinte: se você aplicar essa fórmula quando A e B forem iguais, não digo mais, A e B iguais e os dois iguais a 1. Então suponha que eu estou deduzindo então uma expressão para o cosseno ao quadrado, concorda? O lado esquerdo vai ficar cosseno de x vezes o cosseno de x, que é o cosseno ao quadrado. Então vai ficar metade do cosseno de 2x. O segundo cosseno vai, como as duas coisas são iguais, vai dar o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. Tá? Então, essa expressão por cosseno ao quadrado aí, ela é clássica e ela é útil na hora que você precisa resolver uma integral do cosseno ao quadrado. Você troca por essa expressão aí e ela fica quase imediata, né? Quase imediata. Show? Então, um exemplo. Pronto. Como eu previa, né? Cosseno de 2x, cosseno de 3x. Veja que o A é 2 e o B é 3. Eu aconselho você inverter a ordem, tá? Porque nesse caso a ordem aí, como é o produto, né? A vezes B ou B vezes A dá a mesma coisa, né? X vezes Y, Y vezes X é a ordem dos tratores, não altera o viaduto. Então, escreve com a expressão, né, o coeficiente maior primeiro, o coeficiente do x, tá certo? Então, só um conselho, uma sugestão. Ah, professor, se eu for direto e reto do jeito que está aí, não tem problema? Não, não tem problema não. Você só vai ter que lembrar de uma propriedade do cosseno. Veja lá. Eu vou aplicar direto e reto, tá bom? Então, ficou assim, né? O cosseno de 2x vezes o cosseno de 3x vai ser a metade. O primeiro cosseno é 2x mais 3x, que dá
5x. O segundo cosseno, como é que fica? Vai ficar 2x menos 3x. 2x menos 3x é igual a menos x. Aí lembra lá, o cosseno é uma função par. O que significa função par? F de menos x é igual a f de x. Isso é o que significa ser par. Então, o cosseno é uma função par. Então, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. E por isso, o cosseno de menos x que você espera da forma, ele não apareceu aí. Eu já apliquei a propriedade do cosseno, ser par, e já resolvi. Show? Pronto, acabou-se. Você vai levar para dentro da sua integral e vai resolver isso como se fosse uma quase imediata. Tá bom? Novamente, eu tô trabalhando contra mim mesmo, veja só. Aconselho a não decorar a fórmula. Se decorou, bacana, use, fica à vontade. Mas, quem como eu tem dificuldade em decorar alguma coisa, eu sugiro simplesmente lembrar a dedução. Como é que o professor deduziu? Né? Como foi que ele sugeriu lembrar da dedução? Veja, lá no seno vezes o cosseno, ele, né, a ideia foi lembrar de uma identidade trigonométrica que faça aparecer produto de senos e cossenos. Então foi o seno da soma, o seno da subtração. Eu agora tenho o produto de cossenos. Qual é a fórmula que eu preciso? É uma forma, uma identidade que apareça produtos de cossenos. Então, cosseno da soma, cosseno da subtração. Tá? E aí deduz. Você vai perder assim 20 segundos da sua vida para essa dedução, não é lá muita coisa. E aí você vai ter a garantia que está fazendo certo. Não que esse aqui esteja errado, mas é como você precisa lembrar. Se você lembrar um sinal errado, você já pôs sua boiada a perder. Tá bom? Então joga lá na sua integral virou quase imediata, resolve aí. Eu deixei novamente o meio sem distribuir, distribui ele, vai ficar 1/10 do seno de 5x, mais 1/2 do seno de x, mais uma constante k real. Bacana? Mais um caso, né? Acredito, mais um caso, não é o último de hoje não, ainda tem mais um, acho que ainda tem mais dois. Veja, se aparecer produtos de senos, veja, eu comecei com produtos senos cossenos, no segundo caso, produtos só de cossenos, e agora produtos de senos, tá? Seno AX, seno BX. Qual é a identidade trigonométrica que eu preciso lembrar? É aquela que envolve produtos de senos. É a mesma que você usou para produtos de cossenos, é a mesma fórmula. É o cosseno da soma e o cosseno da subtração, né? Veja que aparece o produtos de senos e produtos de cossenos. Ok? Só que agora, veja, se eu somar essas duas equações, o produto que me interessa vai ser cancelado e vai embora, e aí eu perco o ônibus, né? Eu fico no vácuo. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair a de cima menos a de baixo, para que o que eu quero fique e o que eu não quero vá embora. Show? Então veja, a de cima menos a de baixo vai cancelar os cossenos, os produtos dos cossenos, tá certo? Do lado esquerdo vai ficar cosseno A menos B menos cosseno A mais B. E do lado direito ficou, né, o de cima menos menos o de baixo, vai ficar mais, então ficou duas vezes o seno A, seno B. E a fórmula é essa daí, né? Metade do cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B. Novamente, a ordem aí na fórmula interessa. A fórmula interessa. Então, para que essa subtração A menos B seja positiva, eu aconselho você reordenar o produto de senos na sua integral, tá certo? De modo que o maior esteja no primeiro seno e o menor esteja no segundo seno. E aí fica tranquilo, você não precisa lembrar de propriedade nenhuma dos cossenos, tá bom? Mas veja, pode usar da forma, da maneira como está aí, que vai dar tudo certo. Você só vai ter que lembrar que o cosseno é uma função par. Bacana? Então veja, trocando o A por AX e o B por BX,
a fórmula resultante é essa daí. E eu vou aproveitar o momento para deduzir uma formulazinha que a gente não deduziu ainda, que é o mesmo procedimento que a gente fez para o cosseno ao quadrado. Eu vou tentar encontrar uma fórmula para o seno quadrado. O que eu faço? A e B igual a 1 e jogo nessa fórmula que está aí. Veja só o que acontece. Do lado direito, do lado esquerdo vai ficar o seno quadrado, né? Vai ficar o seno de x vezes o seno de x, seno quadrado. Do lado direito vai ficar cosseno de x menos x. Vai dar cosseno de zero, que é 1. Né? Menos o cosseno de x mais x, cosseno de 2x. Então vai ficar 1 menos o cosseno de 2x, dividido por 2. Tá ok? Então veja, é muito bacana essas duas formulazinhas a respeito do seno quadrado e cosseno quadrado. E também assim, eu atuando contra mim mesmo. Não aconselho guardar na memória. Se você guardar, show, é aconselhável que tenha isso na memória sem dificuldade. Mas veja, a fórmula do seno ao quadrado é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. A fórmula do cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. O que muda de uma para outra é o sinal. E aí, se você meter o menos na do cosseno e meter o mais na do seno, estão me entendendo? Por acaso, você na tentativa de lembrar, trocou um sinal aí. Né? Porque a única diferença que há entre seno quadrado e cosseno quadrado é que, volta lá na dedução do cosseno ao quadrado e escreve. Escreve as duas juntas, assim no papel. Põe aí. Tá bom? Você vai ver que o cosseno ao quadrado é meio de 1 mais cosseno de 2x. Seno ao quadrado é meio de 1 menos cosseno de 2x. Ou seja, um tem um mais e outro tem um menos. E na hora de lembrar, se você inverter. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu nunca me confio na minha memória, sempre acho que estou errado. E o que acontece é que eu sempre deduzo as formas. Eu sempre, no caso aí, eu ia lembrar do cosseno de x mais x, seno de x menos x, ou cosseno de x mais x, cosseno de x menos x. E aí, sai rapidão. Faço isso, inclusive, na hora que eu estou dando aula. Bacana? Bom, mas é só um conselho, tá bom? Vocês vão precisar dessas duas fórmulas aí, né? Para integrais que envolvam produtos de senos. Bacana? Um exemplo, seno 2x, seno de 3x. Aconselho, aconselho reordenar, né? Fica seno 3x, seno 2x. Mas não é obrigatório. Dá certo dessa forma aí também. Então, aplicando a fórmula do jeito que ela vem, vai ficar, né? O primeiro cosseno vai ser 2x menos 3x, que dá menos x. Veja que não está aí. Tá bom? O que eu fiz? Cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Menos cosseno de 2x mais 3x. É o cosseno de 5x que está aí. Acabou-se. Leva para a integral, né? Vai dar duas imediatas. Falta distribuir esse meio aí. Vocês fazem. Tudo bem? Não tem dificuldade. O passo complicado, o passo que vocês talvez possam estar achando que seja um passo difícil, é lembrar a fórmula. Não aconselho lembrar a fórmula, aconselho deduzir a fórmula. Tá bom? Quando você deduzir a fórmula duas vezes, você vai conseguir deduzir de cabeça. Tá bom? Eu acho que é o penúltimo de hoje. Tá ok? E se a gente tiver o seno, uma potência de seno? Essas são as integrais que todo mundo odeia. Odeia mesmo. Inclusive eu. Tá bom? Porque, na verdade, elas não têm, assim... Não é que elas sejam difíceis, elas são longas. Elas são longas mesmo, tá bom? Ó, eu vou deduzir a fórmula aqui. Aconselho que não eu vou entregar para vocês uma fórmula, novamente. E, novamente, eu aconselho a não decorar. Aprendam a dedução. É o melhor. É o melhor. Tá bom? Mas
Como é que a gente resolve esse tipo? Vai ser por partes, integral por partes. A maneira de escolher o U e o DV vai ser sempre a mesma, por isso que é fácil de lembrar, tá bom? E aí, veja, você vai escolher para o U, né? Você vai pegar lá, se você tiver o seno a quinta, então você vai chamar de U seno a quarta, sempre a potência menos 1, tá bom? Então, se lá está a potência enésima, o U vai ser o seno na potência n menos 1. E quem vai ser o dv? O que sobra. Tá bom? E aí perceba que a escolha foi feita meio que assim, ó, o U eu consigo derivar e o dv eu consigo integrar. Faz isso daí, né? O du, para você derivar isso aí, você vai ter que lembrar a regra da cadeia, né? A potência desce, em cima vai ficar a potência menos 1, então n menos 1 menos 1 fica n menos 2. E aí a derivada da função de dentro, que é o seno, a derivada do seno é o cosseno dx. Tá? E o v, você vai integrar o v. Integral, quem é que eu derivo que dá o seno? É o menos cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno, então eu boto um menos aí para compensar. Então a derivada do menos cosseno vai dar seno. Aí você volta, lembra lá como é que o método da integração por partes, o que ele diz, né? Você vai ter que fazer u vezes v menos a integral de v, du, coloca tudo aí nessa sopa. Show? Então, essa primeira parte da expressão já é a parte da solução. Você tem uma nova integral. Nessa nova integral, o n-1 é constante, você pode pôr ele fora. E aí você ficou com um negócio que aparentemente é mais horroroso ainda, né? Cosseno ao quadrado de x multiplicado pelo seno elevado a n-2 de x dx. Show? Perceba que você vai ter que lembrar aí de uma identidade trigonométrica que está mais batida do que arroz em fim de feira. Né? Troque esse cosseno ao quadrado aí por 1 menos seno ao quadrado. Eu estou falando da identidade trigonométrica fundamental. Qual é ela? Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá 1. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, nessa fórmula aí, você pega o cosseno ao quadrado, deixa ele sozinho. Do outro lado, você passa o seno, vai ficar 1 menos seno ao quadrado. Traz aí, substitui, joga nessa expressão. E aí, o que você vai fazer? Essa integral, que está do lado direito, vai se transformar em duas. Você vai fazer a distribuição. Na primeira integral, vai ficar o seno, 1 vezes o seno de x elevado a n menos 2. E na segunda, quando você fizer seno ao quadrado multiplicado pelo seno elevado a n menos 2, as potências se somam. Né? Vai ficar 2 mais n menos 2, 2 menos 2 cancela, vai ficar só o n. E aí você vai perceber que apareceu uma coisa que eu disse lá, quando a gente estava estudando as integrações por partes, que poderia acontecer. A minha integral, que eu quero resolver, ela apareceu de novo do lado direito. Isso é uma coisa boa, né? Porque você vai pegar ela, vai passar para o outro lado, vai juntar com aquela que você quer resolver. Então, olha, passei essa integral que tem o seno ao quadrado, o seno elevado a n, do lado direito, passei ela para o lado esquerdo. Ela estava com sinal negativo, ficou com sinal positivo. Vou juntar tudo. Então, ficou uma integral mais n menos uma integral. Veja momentaneamente, troca essa integral aí por uma letra bem grande. Troca ela por sei lá, um B de bola. Então, se você ler o que está à sua esquerda com um B de bola, ficou assim, ó, B mais n menos 1b, né? Aí como é que você faz se você tivesse isso? B mais n menos 1b, né? Você distribuiu o n menos 1, ia ficar n vezes b, menos b, cancela um b com um b, então desse lado esquerdo, o que sobra aí é somente n vezes a integral. Faça devagarzinho, tá bom?
E do lado direito, você ficou com a expressão que já é parte da resposta e uma outra integral, novamente, de uma potência do seno, só que agora ela tem grau, né, potência, n-2. Então, veja aí, onde é que nós chegamos? Vou passar o n para o outro lado. Acabou-se. Acabou-se. Professor, não estou entendendo não. Para esse caso aqui, eu não estou lhe ofertando uma resposta. Eu estou lhe ofertando uma redução no problema. Essa fórmula aí é uma fórmula que a gente chama de recorrente. Para você resolver a integral do seno à sexta, você vai transformar a integral do seno à sexta numa expressão, né, uma soma de duas parcelas. A primeira parcela já é parte da resposta e a outra parcela vai envolver uma integral do seno à quarta. Como é que eu resolvo o seno à quarta? Dá uma pausa aí, né? E vai resolver o seno à quarta. Como? Usando essa fórmula de novo. Por isso que é longo. Quando você for resolver o seno à quarta, aí você vai ter duas parcelas. Numa parcela é a solução. A outra parcela vai aparecer uma integral do seno ao quadrado. Aí o seno ao quadrado você tem a fórmulazinha que eu lhe dei no slide, há 2 slides atrás. Aí pronto, aí morreu. Então veja, a ideia é você vai reduzindo, 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 até chegar num seno ao quadrado, que isso você sabe fazer, ou chegar num seno elevado à primeira potência, que é imediato, você sabe fazer. Beleza? Então, o cara pode lhe perguntar qual é a integral do seno à sétima. Aplica a fórmula, vai aparecer um seno à quinta. Aplica a fórmula de novo, vai aparecer um seno à terceira. Aplica a fórmula de novo, vai aparecer um seno à primeira. Nessa do seno à primeira, você chegou à reta final, resolve ela. E aí usa essa resposta, né, vai voltando, 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 até chegar no início para a sua integral original. Infelizmente não tem outro caminho. Professor, eu não gostei dessa fórmula não. Qual é a alternativa? Como foi que o cara fez para chegar nessa fórmula? Não foi integral por partes? Eu recomendo que você não aprenda essa fórmula e somente lembre, só para resolver a potência enésima de um seno numa integral, eu tenho que fazer por partes. Acabou-se. Não tem mais o que ser dito. Tá bom? Tá bom? E, finalmente, olha, não vou colocar nenhum exemplo aqui, porque façam aí, integral do seno à terceira, integral do seno à quinta. Pronto, é o exemplo que eu posso pedir de vocês. Então, eu colocar aqui ou não, dá no mesmo, tá? Façam aí e testem. Tá? Para finalizar, e se nós tivermos o cosseno à enésima potência? Aí você vai por parte de novo. A ideia é exatamente igual. Você vai chamar o U do cosseno elevado a n menos 1. O dv vai ser o cosseno de x dx. Você vai substituir na fórmula. Vai gerar uma fórmula novamente recorrente. Tá? É bem parecida com a fórmula do seno a enésima. Né? Ela te remete a uma integral do cosseno na potência original menos 2. Então, eu preciso resolver o cosseno à sexta. Vai chamar essa expressão e vai aparecer lá uma integral do cosseno à quarta. Para resolver a integral do cosseno à quarta, usa de novo essa fórmula e vai aparecer uma integral do cosseno ao quadrado. E aí você usa a fórmulazinha que eu lhe dei há alguns slides atrás. Tá bom? Novamente, né, eu atuando contra mim, não recomendo decorar essa fórmula. Se você for passando na rua e me encontrar e pedir para eu dizer essa fórmula aí, eu acho que nem por R$ 1.000.000 eu diria essa fórmula. Não consigo. Não decoro nada. Tá? Se você me perguntar como é que deduz, me dê um papel e um lápis aí que a gente faz. Aqui, em 5 minutos eu lhe dou a fórmula. Vou usar o quê? O que você deve recordar? Integração por partes. Integração por partes e acabou-se. Sabe fazer integral por partes? Sei. Então, isso aí sai na urina. Perdão a expressão, sai no sangue. Acho que não foi
Não foi desagradável, não. Não sei. Perdão. É um exercício, né? Resolva aí a integral do cosseno à quarta, cosseno à quinta. Tá bom? Pessoal, eu acho que todo mundo deve gostar de exercício resolvido, né? Para conferir e tal. Dá uma olhadazinha lá no site, chama Wolfram Alpha. Wolfram Alpha é um site que ele se propõe a resolver tudo. Tudo mesmo, né? Se você chegar lá e perguntar assim, onde é que eu estou, ele vai dizer, você está em Petrolina. Você está em São Paulo. Você pergunta, que horas são? Ele vai dizer a hora que é. Tá entendendo? E assim, mas originalmente ele é pensado pelo matemático para resolver coisas de matemática. Então você encontra lá tudo. Então ele não vai lhe dar o passo a passo, né, uma dedução completa, mas ele te dá a resposta. Tem a opção de dar o passo a passo na versão paga. Aí você tem que criar uma conta e pagar e tal, aí ele dá o passo a passo todinho. Mas a versão gratuita você pode jogar uma integral como essa lá. A integral do cosseno à quinta, ele cospe lá, bota direitinho lá a resposta. Tá? Então, quem está aí se lamentando porque não tem onde testar, vai lá no Wolfram Alpha, tá? E testa lá. Quem não conseguir encontrar, bota no Google porque o Wolfram, a palavra eu não sei dizer exatamente não, é W O L F, eu acho que é com F, F-R-A-M. E o alfa é que tem um PH. A-L-P-H. Wolfram Alpha é um alemão, eu acho. E uma dificuldadezinha vai ser como expressar direitinho uma integral, né? Porque como é que escreve essa integral lá para ele entender. Mas ele dá alguns exemplos e não é difícil não. É bem trivial, bem tranquilinho. Em 2 minutos você está jogando todas as suas integrais lá numa boa e aí você tem como conferir suas respostas. Tá bom? Bom, por hoje é só, né? Fiquem com Jesus, usem o álcool gel, tá bom? Botem a máscara e tomem cuidado. Valeu, galera. Um abração em todos.